Tu és fiel, Senhor. E juntamente com meus irmãos aqui nessa manhã, nós temos livremente, Senhor, o desejo de declarar que só o Senhor é Deus e não há outro. E nós te amamos. Neste momento, um tema, Senhor, tão importante para a igreja, um tema tão, Senhor, interessante para as nossas vidas. E eu quero te pedir que nós realmente, a igreja do Senhor, possa entender, Senhor, os valores de nós usarmos os dons aqui no teu corpo, na tua casa, mas da forma correta. Eu quero declarar que a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser é teu, Senhor, e eu quero te dizer que eu elimino, Senhor, eu anulo agora toda a autossuficiência humana e quero me declarar dependente do Senhor. Amém. E que o Espírito Santo, nós queremos te dizer, Espírito Santo, que tu tens liberdade aqui no nosso meio. Tu és o Mestre e coloque em nossos corações essa palavra, a boa semente, que nós possamos colocar em prática, Senhor. A nossa mente é tua, nosso coração é teu. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O tema que nós vamos estudar nessa manhã, como o irmão Celina disse, é a importância dos dons espirituais. É um tema um pouco polêmico na igreja, mas só quando nós não entendemos a importância dos dons na igreja. Antes de entrar basicamente no tópico que nós vamos estudar, eu queria assim, só para ficar melhor para nós entendermos, eu queria só dividir um pouquinho aqui. Nós vamos estar tratando de dons espirituais e eu queria separar nesse tópico de dons ministeriais. Por quê? Você vai entender o que eu estou querendo te dizer, só para ficar mais fácil para nós captarmos o que a aula de hoje quer trazer para nós. Todos nós conhecemos os dons ministeriais, que nós sabemos que é de apóstolo, pastores, evangelistas, profetas, mestres. São dons específicos que Deus dá, Jesus, se nós formos olhar para o texto, eu queria ler com você Efésios 4:11. Vamos ver um pouquinho o que está falando em Efésios 4:11. Mas desculpe, você podia só repetir o que você falou, foi interessante, profundo, e eu não... Tá, é que eu queria dividir aqui, assim, nós sabemos quais são os dons ministeriais. Me parece eu queria, como eu falei, separar de dons ministeriais. E todos nós sabemos quais são os dons ministeriais. Está anotando? Que é apóstolo, profeta, evangelista, pastores e mestres. Então, são dons específicos que Deus dá para a igreja. Deus não vai dar todos os dons para uma só pessoa, senão essa pessoa vai achar que ele é o vice-Jesus, né, pastor Deus? Então o Senhor divide os dons na igreja. Para o quê? Para o crescimento do corpo. Nós vamos estar tratando de dons espirituais. Basicamente o que nós vamos estar tratando aqui são os dons que o Senhor deixa
à disposição da igreja. Esses dons ministeriais, nós vamos para o texto bíblico, fala que Jesus deu esses dons ministeriais, né? Se alguém puder ler Efésios 4:11. Se alguém... Mesmo Deus deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Lê um versículo depois. Depois, Você leu 11, pode ler o 12. querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Amém. Então, se nós formos entender o texto e olhar o contexto, se você for ver antes aí, Jesus dá esses dons. Agora, eu quero abrir aqui a diferença que tem, ainda que o Espírito Santo, como nós vimos aqui, que todos são movidos pelo Espírito Santo. Agora, eu quero separar de outros dons que nós vamos aprender aqui, que são, eu tenho aqui um resumo para dar para vocês, só para nós entendermos, e eu quero separar também isso de, como que eu posso dizer, manifestação do Espírito. Existem dons que o Senhor nos dá. Dom, a definição para dom é o que? Presente. Se você quiser anotar, o que é dom? É presente. Por que o Senhor, Ele dá esse presente para nós, esse dom? É porque nós somos os tais, ou porque nós somos especiais, ou porque eu fiz algo para agradar ao Senhor? Não. Os dons é um presente de Deus. Para quê? Para que possa ser usado para o crescimento da igreja, para o bom relacionamento da igreja. É como se fosse uma engrenagem. Então eu não posso querer todos os dons, mas se eu tenho um dom e uso o dom, e dom é para ser usado, dom não é para ficar guardado. E se eu uso o dom, a Marta usa o dom que Deus deu para ela, o Muniz, o Reginaldo, o irmão Celino, o irmão Nilson, então as coisas vão fluindo, e é para isso que é. Agora, o problema é que às vezes quando nós saímos, antes nós seguimos a Jesus, um problema que tem é que as pessoas vêm com a visão de divisão, e nós vamos entender aqui na lição, e como nós vimos no texto de hoje, ele diz assim, olha, vocês têm que ter sabedoria, vocês têm que entender. E na introdução diz assim, o apóstolo Paulo foi o homem que Deus inspirou para escrever e ensinar a respeito dos dons do Espírito Santo, que é o texto que nós lemos, 1 Coríntios, não, esse nós não lemos, né? Foi esse texto que nós lemos? No Efésios 4. Efésios que nós lemos, mas está em 1 Coríntios 12, 1 a 31 e 14, 1 a 40. Muitos pentecostais hoje parecem desconhecer por completo a origem bíblica e os propósitos dos dons, bem como a doutrina bíblica em geral sobre eles. Como a ignorância sempre acaba por acarretar prejuízo à obra de Deus, estudaremos nessa lição a respeito, nesta lição a respeito deste tema tão relevante à Igreja de Cristo, os dons espirituais à Igreja. Então, o que o autor da revista está falando? Assim, olha, Deus inspirou, a palavra inspirar no original quer dizer soprar para dentro. Você já sabia disso, né? Já ouviu isso, né? Então, a palavra inspirar quer dizer soprar para dentro. Então, Deus soprou isso, Deus tira isso do coração dele e sopra no coração de Paulo. E Paulo vem nos ensinar isso. Olha, interessante que fala assim, olha, que a igreja não pode ser ignorante a respeito disso. E nós vamos entender no decorrer da mensagem. Porque, olha, o que está dizendo aqui? No primeiro tópico está falando assim, os dons espirituais. O significado da palavra dom e o crescimento da igreja. Na língua grega, a palavra dom está no singular, charismas, está em Atos 2:38. O termo tem mais de um sentido, pois há dons naturais, que são habilidades
aptidões e competências inatas, dons ministeriais e dons espirituais. O livro de Atos relata que na igreja primitiva havia abundantemente manifestação de dons espirituais e que estes ajudavam a promover a expansão e o crescimento do Evangelho, apesar de tanta oposição e dificuldade. Alguém poderia ler Atos? Eu queria te mostrar isso na Bíblia. Atos capítulo 5, versículo de 12 a 16. Pode ler? Pode. 5:12, né? E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava ajuntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens quanto mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas, e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse algum deles. E até das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo os enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Amém? Olha, para vocês entenderem o que acontecia nesse período da igreja primitiva. Se nós formos entender, havia ali os dons, e ainda com dificuldade, mas as pessoas traziam os enfermos em camas, como ela disse. Olha, o Espírito Santo agia ali, o povo entendia que havia os dons e trazia as pessoas, e as pessoas eram curadas, porque havia manifestação do Espírito e os dons eram exercidos e executados na igreja primitiva. E as pessoas, eles se mobilizavam. Era difícil, mas olha, trazia as pessoas. E a gente vê o que Jesus falou, olha, se vocês crerem, vocês vão fazer milagres ainda maiores. Jesus curou tanto, mas a Bíblia não me diz que a sombra de Jesus curou, e a sombra de Pedro curou. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso. Mas se nós formos olhar aqui, se tratando aqui, fluía. Mas nós vamos ver mais na frente na lição que existia um problema. E existe problemas hoje. Olha o que está falando aqui, olha, no segundo tópico, a concessão dos dons espirituais. Se você quiser, se você puder ler, alguém puder ler. Eu quero só dar uma introdução para ficar mais fácil para a gente estar entrando. A concessão dos dons espirituais. Os dons espirituais acham-se disponíveis à Igreja de Cristo. Atos 2:39. Entretanto, não esperemos recebê-los como prêmio por algum serviço prestado a Deus. Sua concessão não depende de méritos pessoais, depende única e exclusivamente da vontade soberana do Espírito Santo. Ele quer que os utilizemos para edificação, exortação e consolação da Igreja de Cristo, a fim que essa cumpra a missão redentora que lhe confiou o Senhor. Mateus 28, 19 e 20 e Marcos 16, 17 e 20. Amém. Olha o que falou aí, que o dom é aquilo que eu falei, o dom, nós temos os nossos dons, Deus nos dá porque Ele quer nos dar, não é porque nós somos bonitinhos ou nós fizemos algo para agradar. Dom é presente de Deus. Agora, você sabe qual o problema que nós vemos na igreja hoje? É o seguinte: se o Muniz me dá um presente, e ele me dá um presente numa caixinha, coberta com papel bonitinho, lacinho,
toda bonitinha, eu pego aquele presente e falo, uau, esse